E vamos começar o programa falando sobre um tema bem mais em alta nos dias de hoje: o armazenamento de sangue do cordão umbilical. Qual a real importância desse procedimento? Será que dói? Em que momento deve ser realizado? Como escolher um banco seguro? Dúvidas que você tira agora aqui no Checkup. Eu já estou aqui ao lado do Dr. Fabrício Martins, ele é embriologista do Banco de Cordão Umbilical do Brasil e vamos falar, doutor, hoje sobre essa importância do armazenamento do sangue do cordão umbilical do bebê, um assunto mais recorrente hoje. Antigamente a gente não ouvia falar tanto, mas hoje já é um assunto mais popular, porém um assunto que gera muitas dúvidas ainda, não é isso? Por isso que o senhor está aqui hoje para esclarecer essas dúvidas. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Natália. É realmente um prazer receber aqui, em nosso escritório. E realmente você tem toda a razão, é um assunto bem evidente, bem atual. Porém, as tecnologias já vêm sendo desenvolvidas há bastante tempo, né? Desde quanto tempo isso, mais ou menos? Natália, nós temos aproximadamente 26 anos em que as pesquisas começaram. Mas a utilização, ela está em torno de 4 anos, a utilização mesmo das células-tronco. Doutor, e qual a real importância dessa coleta? Por que os pais devem se preocupar com isso? Natália, o cordão umbilical bem como a placenta, é um material biológico rico em células-tronco. Essas células-tronco têm uma capacidade fenomenal de dar origem a qualquer tecido do nosso corpo. Tecido cardíaco, tecido neuronal, tecido epitelial, tecido hepático. Então, por essa capacidade, por esse potencial de dar origem, é que as mamães não devem deixar de coletar e guardar as células-tronco do seu bebê, certo? Tendo em vista que essas células-tronco poderá, diante de uma utilidade, ser benéfica no tratamento de diferentes patologias, como por exemplo as leucemias, os diabetes, as paralisias cerebrais, os traumas medulares, enfim, só no Brasil temos em torno de 80 patologias rotineiramente sendo tratadas, principalmente as leucemias. E a criança pode usar isso a qualquer momento depois da coleta? Tanto na fase da infância quanto na fase adulta. Exato. O bebê, ou o adolescente, ou o adulto pode recorrer ao seu próprio material em qualquer etapa da vida, tá certo? Eu gostaria de ressaltar que existe o banco privado, no nosso caso a gente está conversando sobre um banco privado, e existe também o banco público, tá certo? Onde a mamãe pode doar para um banco, tá certo? E esse material ficar disponível para um bebê que tenha necessidade, tá certo? Tem funcionado aqui no Brasil? Tem, inclusive aqui no Hemócia, aqui no Ceará, nós temos um banco público, tá certo? Esse banco público já está funcionando e ativamente, tá certo? Gostaria de deixar claro que o banco público, a mamãe está doando. É uma ação muito muito bonita, certo? E o banco privado, a mamãe está guardando para o seu bebê. Mas no banco público ela pode recorrer a esse material depois ou não? Pode. Como é um banco público, Natália, existe a possibilidade do material já ter sido disponibilizado para um outro bebê ou um outro adulto, tá certo? Já que é um banco público, então ela já está disponibilizando para o estado, para o Brasil ou para o mundo. Doutor, e como é feita essa coleta? Em que momento
essa coleta deve acontecer? O bebê tem que estar com quanto tempo de vida? É um processo muito doloroso? Como é que funciona essa captação? Perfeito, Natália. O procedimento em que a mamãe pode nos contactar, né, no caso dela optar por fazer o armazenamento, pode acontecer a partir do 3º mês de gestação, tá certo? Feito os devidos procedimentos, autorizações de exames, a coleta das células-tronco é realizada apenas no momento do parto, tá certo? Então, a única chance que a mamãe tem para guardar o material é na hora do parto. Por isso que ela tem que resolver bem cedo. Até porque, Natália, o bebê pode nascer no momento em que naquele dia que não está marcado, né? O bebê pode se danar bastante e nascer fora do horário previsto. Pegar os papais de surpresa. Exato, exatamente, certo? Doutor, as mamães querem saber, dói? Natália, o procedimento é completamente indolor, tanto para a mamãe quanto para o bebê, certo? O bebê vai nascer nos procedimentos normais de parto, vai nascer e vai passar imediatamente para os cuidados do pediatra. O obstetra continua nos procedimentos da cirurgia, normalmente, finalizando, e a nossa equipe vai atuar no cordão umbilical e na placenta, aproveitando aquele rico material em células-tronco. Como é que está o nosso Ceará nesse quesito, doutor? Está atendendo muito bem, né? Então, existe um escritório local para atender. A mamãe chega aqui no consultório, com a gente conversamos, esclarecemos, tiramos as eventuais dúvidas, deixamos ela a par de tudo para que ela saia daqui bem tranquila e ciente de que está fazendo de que tomou uma excelente decisão. A mãe que decide fazer isso e não quer fazer em serviços públicos, como ela deve escolher? Quais são os critérios que ela deve observar na escolha desse banco de cordão umbilical? Perfeito. Esse banco, Natália, há vários bancos no Brasil e no mundo. Então, esse banco ele deve ter uma tecnologia de ponta. Então, esse banco deve oferecer total segurança do material biológico. Esse banco deve ter vanguarda em pesquisa, deve realizar pesquisas no sentido de desvendar cada vez mais patologias em que o tratamento utiliza células-tronco. Esse banco tem que garantir que o material biológico terá digamos assim, será viável diante de uma utilização. Interessante também, Natália, é que esse banco deve guardar a maior quantidade possível de células-tronco. Possivelmente é interessante que a mamãe, o banco, consiga armazenar células-tronco em 2 bolsas bipartidas, que isso gera uma possibilidade da mamãe poder utilizar 4 vezes o material biológico. Que assunto interessante, hein, gente? Tentamos tirar algumas dúvidas, né, doutor? Certamente ficaram outras, mas o importante é que a gente tentou esclarecer o máximo possível esse assunto que é tão interessante. Qualquer dúvida você pode mandar e-mail para a gente, checkup@tvdiario.tv.br. Muito obrigada por ter esclarecido essas dúvidas e pela participação no nosso check-up de hoje. Parabéns a vocês pelo trabalho realizado aqui no Ceará. Obrigado, Natália. Realmente ratifica a nossa satisfação em receber você. Parabenizo pelo trabalho que vem realizando e estamos aqui à toda disposição. Muito obrigado.